Irmãos, eu sou Andréa, sou filha de Deus pela graça de Deus, então sou irmã de vocês em Cristo Jesus, amém? Nem melhor, nem pior, igual. E vim aqui compartilhar algumas coisas que me parece ser da parte de Deus para todos nós, a começar para mim. Faço parte de uma missão chamada Missão Avalanche, que está lá em Vitória, no Espírito Santo. A gente começou essa missão em 2004. Então eu fui enviada por uma igreja como missionária. Minha igreja é a Igreja Missionária Unida do Brasil, que fica em Ji-Paraná, Rondônia, super perto daqui, ali do lado, em Rondônia. E essa igreja me enviou em 2004 para ajudar na implantação da Missão Avalanche. Por quê? Porque a gente viu que aqui no Brasil a gente estava cercado de caos, de confusão, de problemática urbana. Concorda comigo? Será que é só lá em Vitória ou aqui em Brasília também? Ah, aqui também, né? E no Brasil inteiro, enfim, todos os cantos dessa terra. E a gente observou que precisava de muito treinamento, precisava de ferramentas e ferramentalizar o povo de Deus para ele avançar na implantação do reino de Deus, quando o assunto é a confusão, o caos, polêmicas, complexidades, desafios, pecados e assim vai. Então Deus nos deu uma palavra que está lá em Jeremias 51, de 11 a 14, que basicamente fala que Deus uniria pessoas de tudo quanto é canto para afiarem flechas, se prepararem e marcharem contra o sistema babilônico instalado na terra. Então não é uma atitude passiva, é uma atitude proativa de quem tem o Espírito Santo de Deus, de quem tem a mente de Cristo e que vai marchar contra tudo aquilo que ainda não tem o governo de Deus estabelecido. Porque a gente sabe que a ausência do governo de Deus é caos na terra. Porque o único que se chama pelo nome de amor é Deus, e quando ele não reina vai haver caos. Então, para que venha o reino de Deus, o rei tem que vir. E aí a gente precisa de projetos. A gente precisa de estratégias, a gente precisa de o quê? De ideias que venham da parte desse Deus que é amor, para implantar onde ainda não houve implantação desses valores e do reinado desse Deus. Então já há anos, desde 2004, então a gente realiza treinamentos. Então de janeiro até novembro a gente tem várias escolas. Agora, semana passada, começou a escola de missões urbanas de 4 meses. Então de repente você não tem 4 meses, mas você tem 20 dias. E todo mundo que eu saiba tem 20 dias. Para, de repente, canalizar para um treinamento missionário. A gente tem a hospedagem, oferece alimentação, oferece o treinamento, tudo no nosso centro de treinamento, que é no centro de Vitória, e várias áreas. Eu quero te convidar a entrar no site do Avalanche. E ali você vai encontrar as informações necessárias. Então, caso você se interesse, a gente tem treinamento na área de missões urbanas de 20 dias e de 4 meses. Tem treinamento na área de sexualidade, de aconselhamento em sexualidade, de dependência química e comportamento de vícios. A Marcela, que está aqui, dá um tchauzinho, Marcela, é a coordenadora da Escola de Dependência Química e Comportamento de Vício, que também é uma outra questão que a gente tem que enfrentar nesse Brasil. A epidemia do crack, dentre outras drogas, não é verdade? E a gente tem também em julho, Escola de Fé, História Política e Escola de Artes e Comunicação. Então, durante o ano, se você observar, tem várias formas de treinamento, que de repente você pode ir fazer parte e se inteirar do que está acontecendo. Eu posso te dizer que, normalmente, quem vai com o coração aberto, as escolas costumam ser um divisor de águas. E divide para melhor. Porque tiveram um encontro com Deus, talvez um nível mais profundo em algumas áreas, e podem avançar mais. Então quero te desafiar a isso. E, obrigada minha querida, grande será o seu galardão. Tive sede, me deste de beber. Glória a Deus. Que bênção, não, gente? A sensibilidade do ser humano. Glória a Deus. Às vezes com tão pouco a gente melhora a vida de alguém, né? Você fazer missões, tá? Às vezes a gente acha que precisa de grandes coisas, grandes fortunas, de grandes sacrifícios para você melhorar a vida de alguém. Não se engane. E sobre engano, eu quero falar hoje. A pastora Laudiane, antes de eu vir, a gente conversou um pouco, e ela pediu que eu trouxesse uma reflexão em torno de uma temática, que aliás tem tudo a ver com o dia de hoje. Dias de delações, não é verdade? Dias de protesto, dias de inquietações, dias de revolta. Se a gente observar, a gente está colhendo hoje parte do fruto
da tragédia que é você acreditar em mentiras. Sobre isso eu quero falar. Para isso nós vamos passear pela palavra de Deus. Preciso que você comece abrindo sua Bíblia em Gênesis 3. Os primeiros relatos em torno do assunto mentira começam desde muito cedo na humanidade. Infelizmente. Não estamos falando, quando o assunto é mentira, de um assunto novo que surgiu agora. É assunto antigo. E eu quero que você leia comigo então, Gênesis 3, a partir do versículo 1 eu leio, você vê aí na sua versão, não sei se é igual a minha. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Astuta danada. No versículo seguinte, respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Versículo 4. Disse a serpente à mulher: certamente o quê? Não morrerão. Na lata, a primeira mentira. E aí continua uma explicação sem pé nem cabeça. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Você sabe que a nossa história não precisava ter mudado. Os planos de Deus para a história, para a humanidade, não precisavam ter mudado se a gente não tivesse dado ouvidos a essa conversa fiada em Gênesis 3, 4 e 5. Concorda comigo? Às vezes a gente acha que o grande problema da humanidade é Satanás, por ele ser o pai da mentira. O problema não é ter quem minta. O problema não é a mentira. Tá, ele chegou e falou: Deus mentiu, quem come do fruto dessa árvore não morre. Deus acaba de dizer que quem come morre. Satanás vem e faz o quê? Desmente Deus e fala o quê? Não morre. Então você tem alguém que fala A e você tem alguém que fala B. Alguém está mentindo, porque as afirmações não batem. Então quem ouve agora vai ter que escolher. Não é verdade? Em quem você acredita? Porque um fala A e o outro fala B. A fria em que Eva se meteu e nos meteu mais para frente, não está em necessariamente até ter ouvido. Está em ter esquecido de quem estava falando. Ela botou fé na pessoa errada, no ser errado. E quando Satanás solta a informação de que não morre, e de que você está perdendo muita coisa ao obedecer o que essa pessoa chamada Deus fala, quando Eva se lança nisso, começa o caos da humanidade. Mas o problema, se você observar, não era Satanás ter mentido. O grande problema está onde? Em acreditar na mentira. E simplesmente essa estratégia funcionou. Será que funcionou só naqueles dias? Funciona até hoje. E por que ele não muda de estratégia? Porque quando o time está ganhando, você mexe? Funciona. O que eu quero trazer para você hoje é a ideia, a possível reflexão de que, basicamente, todos os pecados que a gente peca giram em torno da mesma estratégia: duvidar do que Deus fala. E eu te desafio a entender mais uma coisa. Todas as vezes que eu duvido, não é de qualquer coisa que Deus fala. Em geral, todas as vezes que eu duvido do amor de Deus por mim, eu peco. Aí eu quero que você faça uma retrospectiva das últimas quedas que você teve, dos últimos pecados que você praticou, publicamente ou não, ou você sozinho, sem ninguém ver,
escondido, pegando dinheiro que não é seu, olhando para quem você não deve, pensando que não devia, tocando em quem não devia, entende? Comendo que não devia, bebendo que não devia, cheirando que não devia. Enfim, se envolvendo com aquilo que não é aquilo que o próprio Jesus Cristo faria. Se Cristo não faria, por que eu estou fazendo se eu sou cristão, ou seja, um pequeno Cristo? Se Cristo não faria, não é para eu fazer, certo? É muito simples da gente entender isso. E o que Cristo faria é para eu fazer. Então, do jeito que Cristo vive, é para eu replicar. Senão eu não sou cristã e você não é cristão. Porque o cristão é o pequeno Cristo na terra. Então é para eu viver conforme Cristo viveu. Como isso é impossível na minha força, eu tenho que depender de quem? Do Espírito Santo, que me empodera para isso, para viver o impossível. Para os homens passa a ser possível através da força de Deus. Está claro até aqui? Então quero te desafiar a se perguntar, e perguntar com a ajuda de Deus. Deus, as últimas vezes que eu pequei, me mostra se é isso o que essa missionária está falando. Será que foi isso mesmo? Eu pequei porque no final das contas eu duvidei de que o Senhor me amava? Muito provavelmente eu acredito que você vai chegar no mesmo padrão. E aí eu vou te mostrar isso na Bíblia. Então eu quero que você continue lendo comigo. A partir de Gênesis 3:6, o seguinte, que quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos do jardim e fiquei com saudade? Esperança? Fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? O triste é que o final de Gênesis 2, o final do capítulo de Gênesis 2, quando Deus olha para a terra e viu que tudo era muito bom, o último versículo do capítulo 2 diz que Adão e Eva viviam nus e não sentiam vergonha. Quando a gente começa a experimentar pela primeira vez na humanidade algo chamado pecado, ou seja, desviar do alvo, e o alvo é o centro da vontade de Deus, então o alvo daqui, o centro da vontade de Deus, não morra. Eu quero você vivo para sempre. O não comer dessa árvore só era a forma de não morrer, mas o mandamento de Deus era o quê? Viva, e viva plenamente. O que o homem escolheu? A morte. E pela primeira vez no registro da humanidade, as piores sensações entraram na vida humana. Então deixa eu te perguntar, as piores sensações para nós, medo, vergonha, culpa, sentimento de abandono, de solidão, surgiram quando? No centro da vontade de Deus ou fora? Fora da vontade de Deus. Então Satanás tenta até hoje enganar a humanidade dizendo que quando nós obedecemos a Deus a gente sai em prejuízo. O que você está perdendo tentando se manter puro? O que você está perdendo tentando se manter na ética? O que você está perdendo tentando se manter justo? O que você está perdendo tentando se manter íntegro? O que você está perdendo com tudo isso? Então, desde o princípio, Satanás vem com essa conversa fiada de que a gente sai em prejuízo quando a gente vive a vontade de Deus. Isso é mentira. Pode só dar um amém? Isso é mentira. As piores mazelas, as emoções mais difíceis para o ser humano lidar. Quem aqui gosta de ter medo? Quem aqui gosta de sentir com vergonha? Quem aqui gosta de sentir culpado? São as piores sensações para nós, não é verdade, gente? É horrível.
Você quase enlouquece com essas emoções. As piores, as emoções mais difíceis para a gente digerir, elas surgiram quando a gente não deu ouvido a Deus. Porque até então o ser humano reinava na terra junto com o Pai, que se chama amor. Só que a história veio vindo, e a história vem vindo, e de repente você encontra um registro, lá em João 8, abre lá para mim, por favor. João 8, a partir eu vou ler o 44 e depois outros versículos. Você vê uma conversa séria de Jesus Cristo com algumas pessoas. E de repente Jesus solta essa afirmação. Pensa se eu ouvir isso? Que medo que deve dar? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Aqui tem outras informações que eu queria que a gente tivesse um pouquinho de atenção. Aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo descrevendo Satanás. Então veja bem, quem é esse Satanás? E Satanás não começou com o nome de Satanás, começou? Ele começou com o nome de Lúcifer. E Lúcifer significa o quê? Anjo de luz. Então era alguém que era compromissado com a luz. Mas segundo o relato de Jesus, o que ele fez? Não se apegou à verdade. Então basicamente o que Jesus fez? O Jesus está fazendo aqui, está dando uma informação para nós, de que Satanás caminhava com a verdade. E de repente o que ele fez? Abriu mão. Ele se liberou da verdade. Ele rompeu com a verdade. Só que a verdade não é uma série de leis. A verdade é uma pessoa, chamada Jesus Cristo. Então, basicamente, o que Satanás fez foi abandonar a caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Ele rompeu com o Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo é abandonado e traído por Satanás. Por isso que não tem como ele ser mais luz. Agora ele é Satanás, conhecido como diabo, que no grego significa arremessador de dardos. Que dardos são esses? Um monte de bolinha de fogo que ele fica jogando? Qual que é a única arma que Satanás tem? Que ele usou desde o princípio, que a gente falou até agora? Mentira. Então qual é o ministério de Satanás? É um só: mentir. E a mentira por si só, ela não tem poder nenhum, a não ser que você acredite. Por isso que mais para frente você vai ver o quê? Abre agora lá comigo. Gente, vocês estão acompanhando o raciocínio? Sim? Então eu quero que você abra agora, lá em Efésios. Efésios 6, 11. A partir do 11 falam: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes. Contra quem? Contra a crise na economia? Contra um possível impeachment? Contra o quê? Contra as ciladas do diabo. Então, além de ser um mentiroso, ele é um plantador de ciladas. Então, o que você pode esperar dele para a sua vida? Que ele vai plantar a armadilha. E a armadilha, para funcionar, eu te pergunto, vai ter uma placa escrita: aqui tem uma cilada? Tem uma setinha de neon dizendo: a 100 metros cilada? Não. Vai ser algo que? Disfarçado. Com cara de normalidade. Com cara de que é coisa boa. Com cara de que é o caminho certo. Com cara de solução de problema. Porque senão não funciona. Então Satanás usa como artimanha um troço chamado cilada. Armadilha. Aí eu quero que você imagine o seguinte. Visualiza agora na sua mente aí, ratoeira. Todo mundo sabe o que é uma ratoeira, não sabe? As crianças sabem. Ratoeira. Sabe o que é ratoeira, não sabe, gente? Ratoeira vai pegar o quê? Rato. E para você atrair um rato, eu te pergunto, o que você tem que colocar ali? Queijo, por quê? Porque descobriram que rato gosta de queijo.
De repente não é a única coisa que gosta, mas descobriu que isso ele gosta. Então, quem quer pegar alguém através de uma cilada, vai botar o que para atrair? Aquilo que a pessoa mais gosta. Porque quando você tem o que você mais gosta, você tem qual sensação dentro de você? Prazer. Não tenho mais fome, não tenho mais sede. Ai, que gostoso, como estou feliz. Então olha a astúcia do diabo. Por isso que ele é astuto e sagaz. Porque ele vai tentar mentir para você te oferecendo o quê? O que você não gosta? Tentando oferecer para você aquilo que você mais gosta. E é curioso, porque a hora que você quer pegar um rato, em geral, não vai ser aqui assim, olha, no meio da galera circulando, vai? Você vai plantar numa hora em que o ambiente está o quê? Sem ninguém filmando. Por isso que, em geral, em que momentos nós somos tentados? Publicamente, no meio do culto? Quando ninguém está vendo. Quando você está viajando, a mulher ficou em casa. Quando seus pais foram dormir, você está sozinho na internet. Quando ninguém está te olhando, quando você foi para a casa do colega. Quando o professor olhou para o lado e você pode colar a prova do seu colega aí do lado. Então é quando ninguém está vendo, quando ninguém pode jogar luz, aí você faz uma aliança com as trevas. Cilada. E de repente, por um instante, você tem a sensação, o ratinho tolinho com fome, quando pega o pedaço de queijo, por um momento ele tem o quê? Êxtase. Ele deve até falar, uau, consegui. E logo em seguida vem o quê? A morte. Por quê? Porque não foi Deus que deu o queijo. Foi o diabo. E o diabo não trabalha motivado pelo amor. Ele trabalha motivado pela mentira. Existe uma maldição sobre a serpente, que foi lançada lá em Gênesis, vocês lembram? Duas coisas Deus decretou sobre a serpente. Primeira delas, vocês lembram o que é? Você vai rastejar sobre o seu ventre. Humilhante para a serpente, porque logo em seguida vem a ideia de que do ventre da mulher viria o que? Aquele que ia esmagar a cabeça de Satanás. Então é um ventre contra o outro. Então, rastejando sobre o ventre. Mas não é a única maldição de Deus para a vida da serpente. Tem uma segunda, vocês lembram? Que ela se alimentaria do quê? Do pó da terra. E do pó da terra quem mais veio? Nós. Resultado? O ser pó é sinal de força para nós ou de fraqueza? Fraqueza. Por isso que Satanás se alimenta do quê? Das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, das nossas vulnerabilidades. Por isso que Satanás espera qual momento para atacar você e a mim? Quando você está cheio de fé? Quando você está cheio de esperança? Quando você está cheio de ânimo? Quando você está cheio de companhia, de vida? Em que momento que ele chega? Quando você acha que você está em falta e frágil. A gente vê uma explicação dessa muito clara quando Jesus é tentado no deserto. Para começar, Jesus foi tentado no meio do povo. Jesus foi tentado sozinho no deserto. Ele acaba de ter uma experiência de um batismo, e aí a Bíblia fala que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. Então, Jesus é levado para o deserto e ali é tentado. E Satanás não dá o bote no dia 1 do deserto. Satanás espera quantos dias para dar o bote? 40 dias. Então, se tem alguém que senta e espera para dar o bote no dia certo, na hora certa, é o diabo. Estrategista. Uma mente maligna esperando a hora certa. O dia certo. O dia da fragilidade. Na hora que ronca a barriga de Jesus porque tinha fome, foi a hora que ele ofereceu o quê? Pão. Quando que você com fome ia imaginar que aquele pão era um pão de morte? Porque ali Satanás amarrou a mentira. E aí eu vou
provar para você aquilo que eu digo, de que quando a gente duvida do amor de Deus, a gente peca. Satanás vem com a seguinte tentação: se você fosse filho de Deus, você transformaria essas pedras em pães. Isso é mentira? Isso é mentira ou isso é verdade? Jesus precisava transformar a pedra em pão para ser filho de Deus? Como não? Ele já era. E quem tinha dito que ele já era filho de Deus? O Pai. Em que situação? Antes da hora do batismo. Quando sai da boca de Deus, você já é o meu filho amado. O que Jesus fez? Acreditou. Por que acreditou? Não teve fome? Teve. Então, mesmo que você acredite na palavra de Deus sobre a sua vida, você vai passar por momentos difíceis na vida? Sim. Deus não prometeu que não levaria a gente para o deserto, mas Ele prometeu que estaria conosco lá. Deus não prometeu que não mandaria crise para o Brasil, mas Ele prometeu que estaria conosco durante a crise. Ele não prometeu que não teria inimigo rondando a nossa vida, mas Ele prometeu que prepararia uma mesa diante dos nossos inimigos. Essa é a diferença. Então deixa eu te falar, com crise sem crise, com guerra sem guerra, com fome sem fome, Deus continua conosco. Por isso que nós somos o povinho mais feliz dessa terra. E nós não somos o povo que tem que carregar esse Deus e repetir coisas para convencê-lo. Estamos aqui, Senhor. Ele é o Deus que antes de você acordar e de eu acordar, Ele já renovou a sua misericórdia pela sua vida e pela minha. Ele é o Deus que todo santo dia renova a aliança dEle conosco, porque o nome dEle é amor. Ele é esse Deus que não é como um filho de homem que mente. Ele é a verdade. Ele é aquele que renova os bons pensamentos a nosso respeito todo santo dia. E pensamentos de paz e não de mal, para que a gente não viva em estado de guerra. Esse é o nosso Deus. Felizes os que creem, mas o diabo tentou pegar Jesus com essa e uma outra mentira. Você não é filho de Deus, Jesus. Que filho de Deus passa fome? Que filho de Deus fica sozinho num deserto com a serpente? Que filho de Deus que não tem pão? Quantas vezes o diabo enganou alguém aqui? Você não pode ser filha de Deus se não tem namorado. Você não pode ser filha de Deus se não casou. Você não pode ser filho de Deus se ainda não fez sexo. Você não pode ser filho de Deus se não tem carro. Você não pode ser filho de Deus se ainda não tem emprego. Você não pode ser filho de Deus se seu filho não foi curado do câncer. Você não pode ser filho de Deus. Como que você passa por sensações terríveis? Sabe essa mentira que Satanás tenta colar em nós? Jesus passou por tudo. Só que Jesus virou e falou assim: perdeu o playboy, eu já sou filho de Deus. Só que Satanás não teve coragem de mencionar uma palavra na tentação dele. E é essa palavra que eu quero que você se aproprie dela e humilhe Satanás todo santo dia da sua vida. Satanás não teve coragem de falar a palavra amado. Ele joga na cara de Jesus: se você for filho de Deus, mas ele não consegue pronunciar a palavra amado. O amor não passa pelo diabo. E se ele tivesse falado a palavra amado, ali mesmo já seria difícil ele voltar para a segunda tentação. Ele queria que Jesus esquecesse de que ele não é só filho, mas de que ele é filho amado. Você, se é cristão, e para ser cristão não é ser membro dessa igreja, ou de nenhuma. Para ser cristão é reconhecer que estava morto sem Deus e que você precisa da vida de Deus para substituir a sua morte. Então entregar sua morte para Cristo e Ele dá a vida dele para você e Ele te cobre com o sangue dele e você tenha acesso a Deus, não é fulminado mais por Deus, porque tendo o sangue de Cristo, você é parte da família de Deus e você tem livre acesso ao trono da graça. Eu não sou fulminada por Deus, não é porque eu sou
sou heterossexual, não é porque eu sou branca, não é porque eu sou missionária, não é por causa disso, é porque o sangue de Cristo está sobre mim, e quando eu chego diante de Deus, Ele sente o cheiro de Jesus e fala, entra filha amada, é o cheiro de Jesus, então não é por obra minha, é por obra de Cristo, que derramou o sangue dele para eu me esconder embaixo dele, e eu o quê? Partir para o encontro com o meu Pai, e vou escondidinho embaixo de Jesus, ali do sangue de Jesus, e o Pai fala, entra, e aí Ele fala, e eu não vou te deixar órfão, eu vou te enviar o Espírito Santo, só que Ele manda o Espírito Santo, ou seja, não é mais um espírito imundo que vai habitar em mim, e esse Espírito Santo vai fazer o quê? Não vai dividir a luz de Deus com as trevas da carne desse mundo do diabo. Então o que Ele faz? Ele vai mandando embora todas essas trevas, todos esses maus costumes, toda essa vida de inúmeros pecados. Por isso que a gente vai melhorando, vivendo de glória em glória, num processo de santificação, a cada dia renovando a minha mente e tentando me mostrar, Andréia, não é porque você está sem dinheiro que você não é amada por Deus, não é porque você pegou uma doença que você não é amada por Deus, não é porque você está em crise que você não é amada por Deus, não, com crise, sem crise, com dinheiro, sem dinheiro, continua sendo amada por Deus. A questão é, eu vou crer nisso? Porque na hora que eu duvidar de que eu sou amada por Deus, ali eu caio. Porque quando eu duvido que sou amada por Deus, aí eu tenho que fazer coisas. Aí eu tenho que pegar as pedras e transformar em pães. Aí eu tenho que pular de não sei onde. Aí eu tenho que fazer um tanto de coisa. Vocês estão entendendo? E aí você vai ver em seguida, João 15. Aliás, vou continuar lendo aqui, Efésios, né? Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo nas trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permaneçam inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas, quantas? Todas as setas inflamadas do maligno. Toda mentira que Satanás tentar lançar contra você na sua mente, toda, ela cai por terra se você tiver fé no amor de Deus pela sua vida. Eu vou falar de novo. Toda e qualquer mentira que Satanás lançar contra você, em qualquer circunstância, independente da sua idade, poder aquisitivo, independente quanto tempo de convertido, toda mentira que chegar na sua mente, Deus pode te dar fé para você o quê? Colocar o escudo e falar, perdeu, playboy. Perdeu. Meu Deus ainda me ama. Ainda que tudo pareça que não, eu não vou negociar essa verdade. Você pode arrancar tudo, mas jamais vai arrancar de mim a certeza de que Deus me ama, quando derramou o sangue de Jesus Cristo para me cobrir, e para me enxertar na família dele, e Jesus generosamente entregar o nome dele, e dividir comigo, inclusive toda a herança dele. Esse é o estado que você está e eu também, co-herdeiros de todas as coisas em Cristo Jesus. Fala sério, nós estamos com tudo, gente. Não por nós, mas por esse Jesus que é maravilhosamente generoso. E nos entregou todas as coisas também. Felizes os que creem. Continua. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí eu quero fechar lendo esse texto de João 15. João 15:1 fala, Jesus Cristo dizendo, eu sou a videira verdadeira. De novo a verdade. Jesus não consegue se definir se não colocar verdade. Por quê? Porque Ele é a própria verdade. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele
poda. Então tem coisinha na nossa vida que a gente não gosta, fala assim, pô, Deus, hein, fala sério. Não é que Deus te abandonou, é que Ele te podou. Agora te podou porque Ele te odeia, porque Ele não te ama, porque Ele não tem bom pensamento a seu respeito? Ele poda por quê? Para que dê mais fruto. Então quando você é podado, você tem a sensação de que, pô, perdi. Você perdeu o que não estava gerando fruto. Ou seja, você não perdeu nada. Você ganhou novos frutos. Só que você tem que o quê? Deixar Deus podar e esperar, de preferência de boca fechada, sem murmurar. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Agora vem aquilo que eu quero que você preste atenção. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu quê? No meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Então eu quero que você visualize essa cena. Jesus Cristo está trazendo essa figura de uma videira. E a videira está aqui. Só que a videira, ela precisa de um agricultor. Então o Pai é o agricultor e Jesus é a videira. Então dessa videira surge todo tipo de seiva, que vai levar vida para os ramos. E uma das características de ramo de videira, não sei se você sabe, é flexibilidade. Ou seja, de onde vem a seiva, para lá o ramo vai. Então tem uma coisa que ramo de videira tem que ter no seu interior: obediência. E Jesus está falando, uma coisa eu peço de vocês: permaneçam em mim. Ou seja, fiquem colados em Cristo. E aí Jesus fala, e eu vou permanecer em vocês. Então se eu estiver na rua da obediência, o que vai chegar para mim? Vida. Deus está atrás de pessoas obedientes, que ainda que não venha a vida chegando, elas sabem que a vida vai chegar, porque ali é a vontade de Deus. O que Deus está nos dizendo? Permaneçam em Cristo, e Cristo vai permanecer em vós. E aí Jesus conclui, sabe o que é permanecer em mim? É obedecer, crendo que eu amo vocês. De novo a gente volta, sai daqui com isso hoje. Deus te ama. Você fala, não é possível. Eu falei, eu também acho que não seria possível me amar. Mas eu cada dia acredito mais que Deus tem um péssimo gosto. Fazer o quê? Então o que a gente faz? Recebo, Deus, o seu amor. Ainda que eu tenha convicção de que eu não mereço, de que eu não sou digna. Quem acha que não é digno de receber o amor de Deus aqui? Bem-vindo ao clube. Eu também não. Mas quer saber? Deus continua amando a gente assim mesmo. E já que Ele quer amar, o que a gente pode fazer? Pode me amar que eu recebo. Agora, ser amado por Deus não significa que Ele vai manter a minha vida do mesmo jeito. Porque quem ama não mantém o outro em estado de morte. Se o meu filho estiver sujo, ele deixa de ser meu filho por causa disso? Não, continua sendo meu filho, mas está sujo. E porque eu amo, o que eu faço? Dou um banho nele. Deus faz assim com a gente. Eu te acolho, Andréa, do jeito que você está. Mas você se prepara porque eu vou te faxinar. Eu vou te melhorar. E você vai viver de um jeito que você nunca viveu. A pergunta é, eu vou deixar ou não vou? Agora, se eu obedecer e disser, sim, Deus pode me amar, aquilo que Deus começou, Ele vai terminar na minha vida.
Amém? Só que daí tem um grande problema sobre o tal do povo de Deus, ou seja, você e eu. E aí eu encerro com esse texto. Jeremias 2,13. O meu povo cometeu 2 crimes. Hoje é um dia que nós estamos denunciando crimes nesse Brasil todo. Uns acham que é, outros acham que não é. No mínimo, o que nós estamos discutindo? O crime da mentira. Alguém está mentindo na história. Não é isso? E estamos colhendo. Em geral, a conta chega para o mais fraco. Porque ninguém ouve a súplica do mais fraco. De tão fraco que ele é. Talvez ele não tenha nem força para pedir socorro. Mas Deus está falando, o povo, meu povo, então não estamos falando do ímpio. Deus está falando do crente. O meu povo cometeu 2 crimes. Crime número 1. Eles me abandonaram a mim, fonte de água viva. Você sabe o que significa? Eu, povo de Deus, tenho essa fonte de água chamada Deus. E a fonte de água viva faz o que com a minha sede? Sacia toda a minha sede. Então, a Bíblia fala que o primeiro crime que eu, povo de Deus, posso ter cometido é o quê? Abandonar. De novo o abandono. Lembra a palavra abandono com Satanás? Abandonou a verdade? De novo o crime agora dos humanos, adivinha qual é? Por isso que às vezes nós somos filhos do diabo. Por isso que Deus fala para humanos às vezes, vocês são filhos do diabo, porque vocês seguem a mentira, vocês fazem a mesma coisa que o pai de vocês fez. Satanás abandonou a verdade, olha o que você está fazendo agora, abandonando a verdade. Abandona a verdade. Não tenho mais quem sacie minha sede. O que vai acontecer comigo? Sede, muita sede. Quem matava a minha sede? Para sempre e eternamente era Deus. Eu abandonei. Agora eu tenho sede, um desconforto terrível, uma sensação horrorosa. Olha o segundo crime que o povo de Deus cometeu. Além de abandonar a Deus, fonte de água viva, agora comete o segundo crime. Qual? Cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retêm água. Então qual é o crime número 2? Além de romper com aquilo que sacia o mais profundo das suas necessidades, agora tem que dar os seus pulos e cavar poço, para ver se acha água. E pode ser que ache, só que em geral são cisternas o quê? Rachadas, ou seja, sempre você corre atrás e nunca encontra. A vida de um dependente químico é o quê? É uma pedra de crack que ele fuma? É uma carreira de cocaína que ele cheira? A vida de um corrupto é o quê? É um desvio de verba? A vida de um adúltero é o quê? É um caso. A vida de um viciado em sexo é o quê? É um acesso em site pornô? A vida de um dependente emocional é uma ligação para a pessoa que acha que é tudo na vida? Não, é o quê? Cava, sacia um pouquinho. Acabou a água, cava mais, repete, 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 repete. E Deus continua querendo saciar a nossa sede. Eu quero fechar te fazendo um convite. Sabe a quê? Confissão e arrependimento. Por todas as vezes que nós ousamos em duvidar do amor de Deus por nós. Eu tenho um filho de 4 anos, que às vezes eu deixo ele ali vendo TV na sala, e está lá vendo TV, se divertindo com o tal do desenho que ele gosta. Enquanto ele está vendo TV, eu estou fazendo coisas, eu sou dona de casa. E aí vou lá botar roupa para lavar, estou lá estendendo roupa. De repente ele lembra, minha mãe não está aqui na sala. Quando eu vejo, vem um toquinho de gente. Desesperado, angustiado. Mãe, mãe, mãe. Falei, filho, estou aqui. Pensei que você tivesse saído. Isso acontece uma vez só? Várias vezes, no mesmo dia. Até que eu que estou lá fora, sabendo o que ele está vendo, sabendo onde ele está, ouvindo tudo,
eu paro e penso, como é que pode ele ter duvidado de que eu deixaria para trás? Ele não acredita no que eu sinto por ele. Então me dá uma certa preocupação com isso, porque eu vejo a fragilidade dele, porque na hora que ele duvida, ele é capaz de quê? 1, desesperar. 2, sofrer desnecessariamente. E 3, fazer loucura. Concorda comigo? Me fala se não é a mesma coisa conosco. Quando eu duvido, quando eu acho que Deus abandonou, quando eu acho que Deus me esqueceu, quando eu acho que Deus não tem bons pensamentos a meu respeito, o que eu sou capaz? 1, desesperar. 2, sofrer sem precisar. E 3, fazer loucura. Não é assim que funciona com a gente? E adivinha quem vai estar ali ao derredor, te dando dicas de como sofrer, surtar e fazer loucura? O diabo. Hoje eu acho que a gente pode clamar a Deus por misericórdia. Porque nenhum de nós está livre, a começar por mim, de acreditar em mentiras. Mas eu escolho não. Porque eu não acho justo com a cisterna verdadeira, com a videira verdadeira. Alguém mais quer se unir a mim? Então eu quero te desafiar, não é nem a se levantar, mas eu acho que a gente tem que fazer um movimento inverso. Se humilhar diante de Deus. Se une a mim. Vamos ajoelhar diante de Deus e clamar pela misericórdia. Agora não faz por ritual, faz por quebrantamento. Como quem reconhece, pessoal e coletivamente, Deus, somos um povo que tem cometido 2 crimes. Eu individualmente e nós coletivamente temos abandonado o Senhor. Abandonamos o Senhor todas as vezes que nós duvidamos que o Senhor tem bons pensamentos a nosso respeito. Abandonamos o Senhor todas as vezes que nós duvidamos que o Senhor nos ama. Abandonamos o Senhor todas as vezes que nós duvidamos do que o Senhor tem falado, de que o Senhor é o nosso bom pastor e de que nada nos faltará. Todas as vezes que nós duvidamos e damos ouvido ao diabo, dizendo que é isso mesmo, Deus não te ama, Deus não se importa, Deus se esqueceu, Deus é infiel, Deus, Ele está tentando te sabotar, Deus está tentando tirar de você o seu melhor. Todas as vezes que eu ouço o diabo, eu faço a mesma coisa que ele fez, abandono a verdade, e me pareço mais com ele do que com o Senhor. Hoje nós queremos te pedir perdão, Pai. Receba a nossa confissão, receba o nosso arrependimento, receba o nosso pedido de perdão, por todas as vezes que eu, Andréa, e que nós, como povo do Senhor, te abandonamos. E além de te abandonar, Deus, a gente começa a tentar cavar cisterna. A gente começa a criar atalho, a gente começa a levantar falsos deuses, a gente começa a ter fé por falsos ídolos, a gente começa a criar o nosso próprio caminho, a gente começa a tentar dar o nosso próprio jeito, a gente começa a correr atrás do nosso sustento, do nosso jeito. E nós queremos te pedir perdão por todas as vezes que nós empinamos o nariz e saímos por aí tentando uma autonomia que é impossível se não for na dependência ao Senhor. Perdão, Deus, porque com isso a gente se mancha, com o que a gente olha, com o que a gente pensa, com o que a gente fala, com o que a gente toca. A gente se mancha com aquilo que a gente se apropria. A gente se torna miserável, mesquinho, corrupto, vaidoso, lascivo, adúltero, infiel, ingrato, murmurador. E nós queremos te pedir perdão. A nossa nação hoje tem passado por dias de lamento, por tanto apego à mentira. Pessoas que duvidaram, Deus, de que o Senhor podia ser um provedor, e começaram a desviar a verba, começaram a manipular poderes, começaram a enganar gente de tudo quanto é jeito, em toda a esfera. Nós queremos te pedir perdão, porque nós te tiramos da história brasileira.
Nós te tiramos das nossas famílias, nós tiramos o Senhor das empresas, nós tiramos o Senhor das leis, nós tiramos o Senhor da cultura, das artes, da política, nós tiramos o Senhor, Deus, da nossa sexualidade, nós tiramos o Senhor da educação e da saúde, tiramos o Senhor da ciência, tiramos o Senhor da nossa vida. Perdão, Deus, a conta chegou. A conta chegou e ela é impagável se não for pela sua misericórdia. São dias difíceis, Deus, de pessoas com medo, de pessoas com necessidade, de pessoas com dores, de pessoas com raiva, de pessoas com a sensação de abandono, de impunidade. Tem misericórdia de nós, Deus. Nós escolhemos agora voltar o nosso coração ao Senhor, Senhor Jesus Cristo. Nós escolhemos agora nos firmar no Senhor, Senhor Jesus, como a nossa videira verdadeira, crendo que o Pai é o agricultor e que está cuidando de todas as coisas. Nós escolhemos agora descansar na sua fidelidade, sabendo que o Senhor é Deus, e que o Senhor vai mandar o pão de cada dia, de que o Senhor vai mandar a graça de cada dia, a fé de cada dia, e que tudo que é impossível para nós passa a ser possível se for na força do Senhor. Então nós nos humilhamos diante do Senhor e queremos te dizer: ajuda a gente, porque sem o Senhor nem isso a gente é capaz de fazer. Ajuda a gente a crer que o Senhor nos ama em toda e qualquer circunstância. E ainda que sejam dias maus, o Senhor vai continuar nos amando, estando ao nosso lado, estando em nós, através do Espírito Santo. E vamos continuar sendo seus filhos amados. Hoje nós saímos daqui aliançados a essa palavra, de que já somos seus filhos amados, e que o Senhor tem bons pensamentos a nosso respeito. Então hoje nós queremos romper com os atalhos, com as facilidades, com as conveniências das cisternas rachadas, Deus. Hoje nós queremos fazer o caminho inverso e voltar a caminhar com a verdade que é Jesus Cristo, em todo e qualquer momento. E que venha o seu reino, que venha o seu governo, que o Senhor venha nos revestir com a sua armadura agora, e que a gente esteja ciente à voz do seu Santo Espírito no meio de tantas vozes, e que a gente acate a sua voz e obedeça. Dá-nos a condição de te obedecer. Tenha misericórdia de nós, completa a obra que o Senhor deu início, e desde já pela fé nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus? Ao Deus que nos perdoa, ao Deus que nos acolhe, ao Deus que aceita o nosso pedido de socorro. Ele merece essa adoração. Então eu quero que você adore como você nunca adorou até hoje, em nome de Jesus. Amém.